Boa tarde. Chegamos aí para mais um dia de café desportivo. Hoje com uma conversa internacional com Molina. Hoje trabalhando como... Aí, ó, o GG entrou. Molina trabalha com o GG. Vamos aguardar aí, viu, o Molina bater um papo sobre escola cubana. Ah, daqui a pouco o Molina tá aí. Chegou o Molina. Molina, Fala, boa professor. tarde. Boa Como é que tarde, tudo tá? bem? Tudo, e Tudo você? tranquilo. Graças a Deus. Tá em casa? Estou aqui confinado. Como é que tá? Olha ali, ó. O GG já falando se pode pedir música. A Já. primeira, a primeira live que eu fiz, eu coloquei uma música, GG, e aí na hora de colocar ela no IGTV foi bloqueada porque tem direitos autorais. Aí não deu certo. Agora vai sem música, GG. E aí, Molina, tudo certo? Confinado aí? Como é que tá a situação em Belo Horizonte? Professor, sim, confinado. A situação, como o resto do país, né? Não está muito fácil, não, mas a gente tenta se cuidar, Ah, não. Tem mantendo as que. medidas aí orientadas pelo governo, né? Tá certo, tá certo. O Molina, como é que é? Assim, tu tá sabendo como é que tá em Cuba essa situação? Além Cuba está bem controlada. É. Atualmente, somente há, acho que 50 casos em todo o país. Poxa, E bom, hein? deles um 90% é na capital. O resto das... Além de Cuba não se fala estado, se fala províncias, né? O resto Certo. das províncias já estão na fase 2. Então tá bem tranquilo lá. Tá. Mas está fechado assim a entrada de turistas, porque Cuba é um lugar bastante procurado, né? Ele é um destino muito procurado pelos turistas, né? Principalmente europeus. Mas no Certo. momento o foco está fechado. O país todo está fechado. Tudo fechado. E É, como como uma todo ilha, mundo. é muito fácil de Sim. controlar, né? Exato. Exato, exato, exato. Molina, quanto tempo tu já está no Brasil? Professor, já fez 7 anos. 7 anos e pouquinho. Que eu Certo. cheguei aqui no Brasil, o 1º de março de 2013. Boa, boa. Já está adaptado, já é tua casa. Já é minha casa. Eu brinco assim com as pessoas mais próximas, né? O Brasil, o clima, a alimentação, as pessoas são muito parecidas a nossa lá em Cuba, né? Só muda a Certo. língua. O resto é Exato. bem tranquilo, arroz, feijão, carne, salada. É um povo muito alegre, um povo que é muito receptivo, né? Sim, sim, Então, as sim. pessoas gostam. O mineiro, em particular, eu acho um sujeito muito especial. Eu acredito que Belo Horizonte é a minha segunda casa mesmo. Tenho um amor especial por Belo Horizonte. Ah, que bom. Ó o William aí falando, ó, vamos. Já entendeu tudo, né? O William, o William É já fala sensacional. espanhol, já é. William, abração pra você também aí, cara. Abraço, Mago. É, Molina, cara, obrigado. Te agradecer por estar aqui ah, dando esse tempo aí para a gente trocar experiências, saber um pouco mais da escola cubana, como é o esporte em Cuba. A gente vê muito essa escola assim, de sucesso, né, em todos os esportes. Eu acho que tu vai poder nos passar bastante informação e esse é o objetivo desse café aqui, uma troca, né, de conhecimento e você pode falar muita coisa. Molina, vamos começar um pouco lá de trás, assim, um pouco da tua formação, como é a escola cubana, o que tu pode nos falar sobre isso?
Pô, Fogo, primeiro que tudo, eu sou quem agradece, cara, a oportunidade de transmitir um pouco daquele conhecimento que nós recebimos em Cuba e transmitir ele. Acho que essa troca de informação, pelo menos da minha parte, é sensacional. Em Cuba é muito engraçado, né? Mas você com tipo 8, 9 anos, já você é meio que encaminhado a fazer atividade física. O defunto Fidel, né? Ele tinha um Certo, pensamento que era o seguinte: o esporte, o desporto, né? O direito do povo. Então, se você vê a maioria das propagandas cubanas, o esporte é a massividade. certo. Paralelamente a isso, quando você tem o povo todo fazendo atividade física, você consegue tirar talentos com idades muito tempranas, né? Então, eu passei, logicamente, a escola, o ensino básico normal, após fiz vamos pular para a faculdade já, né? Porque eu não entendo muito bem a distribuição de vocês aqui Certo. nas escolas, né? Eu não sei muito bem os nomes. Mas aí eu formei parte durante 5 anos, né? Quando você faz a faculdade de 5 anos, vocês aqui chamam de educação física, ela se chama de cultura física. Eu Certo. acho que é um campo mais amplo, além de Cuba. Durante esses 5 anos, eu joguei na seleção universitária. Após a minha formação, eu fui técnico dessa própria seleção durante 3 anos. Fiz 3 anos como assistente do Gilberto Herrera, um dos técnicos que eu acredito que é um dos melhores do mundo, né? Eu tive a possibilidade de compartilhar com ele quadra e, sobretudo, conhecimento. Além de Certo. Cuba, a FOPA é muito tranquila, assim, a captação ele vai acontecer na base mesmo. Como falei com você, com 8, 9 anos, já você é direcionado hacia um centro que é chamado de área desportiva. Ele vai ter diferentes disciplinas, onde a criança vai criar uma afinidade. Por exemplo, eu criei com vôlei, tem quem criar com hóquei sobre césped, né? Sobre grama, tem quem criar com Certo. boxe, judô, futebol, beisebol. Após esse primeiro contato da criança com o esporte, se fazem competições durante um mês aproximadamente em todo o país. Diferentes categorias já com 13, 15, né? Nessa faixa etária ali, de idade. E depois vem de 16 a 18. Certo. Durante essa última, 16 a 18, é aonde, em Cuba se fala de comissionados nacionais de cada modalidade, ele vai ali para fazer a captação dos atletas para um lugar parecido ao Saquarema, além de Cuba é chamado de Cerro Pelado, que é o centro de Certo. esporte de alto rendimento. É onde o atleta vai treinar de segunda a sexta, 2 períodos, somente quarta, que de manhã vai na escola. O resto do tempo ele fica treinando. Certo. A partir daí onde você já vai ter o material humano para você fazer a captação para os times principais do país. Então, Certo. basicamente, é um modelo piramidal. Inicia na massividade, com 8, 9 anos, vai passando de fases até você ter esse menino, que aqui seria a categoria do infantil, e já Uhum. você começa a construir essa criança para ela ter tanto valores, estou te falando de Cuba, né? Sim, Patriótico sim. como esportivo para defender o país. É decir, para nos Certo. defender, vestir a camisa, como falamos em Cuba, das 4 letras, né? Cuba, Sim. ela, além da parte esportiva, ela consegue trazer um lastro muito de o bairro, o reconhecimento da família, reconhecimento dos amigos, do país, que para nós, quando falo nós, é todo que hoje moramos fora de Cuba, no seu momento fez muita diferença. Quem fala o contrário, mentiroso.
Certo, certo. Então é uma cultura que ela já vem sendo implantada, né, desde criança, assim, todas as Sim, crianças são motivadas a ter alguma influência esportiva. É sim. mais ou menos essa organização, né, Molina? Sim, por exemplo, na escola, né, no sistema educacional cubano, com 5 anos já você faz educação física. É uma matéria que é educação física. Certo, Anteriormente a isso, tem uma fase que se chama vias não formais, que é a criança com 2, 3, 4 anos. O profissional da fase de educação física que trabalha com eles é mais orientado para a coordenação motora. Você é muito mais especialista que eu nessa questão, mas você sabe que tem capacidade física e habilidades. Habilidade lançar, certo, correr, andar. E a capacidade, flexibilidade, rapidez, resistência, força. Então, nessas certo. idades tempranas, mais habilidade. Tá. E aí nisso já começa a desenvolver a criança como um todo, né? Para ter um repertório motor grande para Amplo. atingir essa formação, É isso certo? mesmo, sim. Além de que toda criança FOPA até hoje, ele chega à escola às 4h30 da tarde, que é o horário que termina, e ele troca de roupa, faz seus deveres e sai para a rua, a brincar. Certo, Beisebol, futebol, que tem muita, nos últimos, quizá a última década, o nosso principal esporte, que é o beisebol, tem uma concorrência muito alta com o futebol, né? É muito fácil certo, de jogar futebol, é muito barato, né? Você só com uma bola, você está jogando. claro. Aham. E aí hoje vocês têm o beisebol, hoje não, né? Já é uma cultura do beisebol que é bem forte. Ah, Molina, esse processo de evolução, essa divisão das categorias, assim, né? Sim, Ah, você falou que vai tendo também algumas competições, né? sim. Como seria a organização dessas competições? Assim, é por províncias dentro do país? Como é que é esse sistema de organização de competições? Bom, Fopa, nas áreas desportivas, né, no início, você vai jogar um bairro contra o outro, né? Tá, Daí, o técnico do município, que se chama lá, vai criar um time. Esse time do município vai jogar contra outros times. Aí vai ter o técnico do estado. Aí o técnico do estado vai ter que assistir esses jogos para ele fazer a captação e montar seu time. Quando esse certo, técnico ele monta seu time e ele joga, paralelamente a isso vai ter uma escola lá que é interna que se chama EIDE, Escola de Iniciação Desportiva, onde esse menino vai dar aula, né? Vai receber aula de manhã e à tarde vai treinar, como se fosse tipo certo. um saquarema, porque vai ficar internado toda uma Aham, semana. E daí se joga, infelizmente, mas se joga muito pouco em Cuba. Isso eu acho que é uma coisa que deveria melhorar no nosso sistema entendi. lá. O menino, Uhum. ele vai treinar nessa ilha durante um ano só para fazer 5 jogos no final do Certo. curso, entendeu? Putz, Porque não podemos uma pena. esquecer que uma coisa em Cuba é bem misturar mesmo a educação com o esporte. Não Certo. tem que, por exemplo, vamos falar aqui de alguns exponentes do vôlei que você conhece, quizás todas as pessoas que estão assistindo conhecem. O Leal, o Simão, essa turma, para eles fazer parte da seleção cubana, eles têm que ainda ir na faculdade. Certo. E tem que Interessante. passar de ano, né? Se o cara não pode tomar bomba, não tem como. Certo. Aham. Eles, a frequência deles, docência, é muito menor que um aluno do diurno, né? Do normal, Aham. curso regular. Aham. Mas ele ainda se tem que continuar a formação deles. É uma coisa muito vinculada ao estudo com o trabalho, no caso, né? Os caras ficam 9 momentos durante o dia, durante a semana treinando, né?
não de períodos. Certo. Acho que é a frase certa. Então, fopa, nessa distribuição dessa massividade, o cara consegue filtrar o talento. Certo. Não, com certeza, é muita gente, né? E Molino, você falou assim que existe um processo até a criança ou o adolescente aí, ele definir qual é o esporte que ele vai jogar, né? Se ele vai jogar voleibol, se ele vai para o, né, atletismo, boxe. E existe algum momento onde a criança participa de várias competições, de vários eventos assim? Ou é só o treinamento mesmo? Como é que é feita essa Não, decisão, essa seleção? o menino, fopa, não, acho que nem posso falar atleta, né? Um menino, ele Certo, basicamente, com 8 anos, que ele vai brincar. Eu vou te falar da minha experiência. Eu claro. adorava, porque eu saía da escola, entendeu? Ah, Era um momento que eu certo, ia brincar, entendeu? Era um momento que eu deixava de estar em uma aula para eu ir a brincar vôlei. O primeiro certo, esporte que eu pratiquei na minha vida foi hóquei. certo. Eu achava interessante o cara com um taco lá, entendeu? Aham, E, por exemplo, sim, da minha aula tinha 2 caras no hóquei, 3 no basquete, 4 no judô, 2 no karatê. Aí você passa um ano, mas você não tem essa obrigação de você ficar preso a um esporte. Você pode ficar um ano no beisebol, no segundo ano você ir para a natação. Você vai pulando até você ou tomar o caminho do esporte e você pensar já como a sua vida como esportista, certo. como você fala assim, cara, eu vou fazer medicina. Eu acho Entendi. que o momento de brincar chega. É muito engraçado porque quando eu termino a escola de esporte, que eu tenho que ir para a faculdade, eu não vou para a faculdade de esporte. Eu vou para uma universidade de ciências, a estudar informática. Eu fiz Tá, 4 semestres de engenharia informática. certo. Se você lá em Cuba tem essa facilidade, como tudo é de graça, você consegue Uhum, pular de um lado para o outro e você não tem custo, entendeu? A família não tem problema com isso. certo, certo. E o processo, existe algum processo, já falando da parte de educação, né? Existe algum processo de entrada para a universidade, para a faculdade, basicamente notas, como aqui no Brasil existe o vestibular, né? É Ou bem prova do parecido. Enem, É bem né? parecido. Você termina, nós chamamos lá do pré-universitário. O nosso sistema de educação ele é muito parecido ao sistema americano. Por quê? Nós fomos colônia americana, né? Durante 50 Certo. anos. Então você Aham. não pode esquecer isso. Até se você vai em Cuba, você anda por alguns bairros, né, a capital, é o formato dos Estados Unidos, né? O nome das ruas. Por exemplo, a principal rua de Cuba é a Quinta Avenida. Se Certo. você vai em Nova York, tem, entendeu? Então, é muito esse modelo, né? Você Aham. Aham. termina o pré-universitário e você fala assim, tá bom, eu vou fazer engenharia, como eu. O que eu Uhum. preciso? Quais são as matérias que eu vou examinar? Ah, não, você vai examinar matemática, física, química, história e espanhol. Porque o Certo. governo cubano ele insiste muito na história sempre do país. Ele fala que você não pode esquecer os seus origens, né? E Certo. quem e como você chegou ali, vamos falar assim. E Perfeito. nada, os 50% do que você estudou no pré-universitário, você consegue levar, e o outro 50% você consegue nessas 5 matérias, né? Que você tem que fazer uma Certo. prova lá. Aham. Certo. Essa é a forma de entrar. De entrar o Enem lá. Mas, por exemplo, aqui você consegue trancar o ano, voltar o próximo ano, lá em Cuba não. Lá em Cuba você tomou bomba em uma matéria, você está fora do sistema. Você não consegue Entendi. voltar. E aí você vai ter que fazer um processo novo ou, ou já aí tá eliminado? Por exemplo, você, né, tomou bomba numa matéria, né, você sai do processo, como é que você faz para reentrar? Existe essa possibilidade? Sim, para entrar, sim, existe um curso que se chama Curso para Trabalhadores.
Então, você tem que estar trabalhando, você apresentar uma carta do seu chefe do trabalho que está autorizando você a cursar essa faculdade novamente, né? Certo. É decir, lá a Isso exigência é muito alta. é uma forma de realmente de forçar a você entrou e tem que realmente até justo, né, Molina? É de graça. É, Então que e tenha outra a coisa, exigência de Fopa, você. todo mundo não pode ser engenheiro, todo mundo não pode ser médico, né? Infelizmente Certo. tem que ter enfermeiros, tem que ter professores, tem que ter policias, tem que ter Exato. todas as esferas da sociedade, né? Se não todo mundo é Não, médico, ninguém quer trabalhar. não, com certeza. Isso aí é fato, né? E também tem a sensação de que a pessoa também prefere, né, a escolha. Como Sim. você fez um período de ciências da computação e depois migrou para cultura esportiva, né? Como é que chama mesmo, Molina? Desculpa. Lá se chama licenciatura em cultura física. Cultura física, exato. Um atleta, ele também é livre para escolher, não é que ele necessariamente vai ser direcionado à cultura física, não, né? Ele também pode escolher Não. fazer medicina, pode Sim, fazer, sim. né? Só É que o uma, tempo é muito difícil. Ele é sim, complicado. Ele não tem muito tempo para estudar. Se ele certo, for para medicina, por exemplo, o curso de medicina não dá possibilidade do atleta treinar e estudar. certo, Agora, o curso entendi. de licenciatura em cultura física, ele tem três cursos: o diurno, o curso para atletas e o curso para trabalhadores. Então, o curso para Ah, atletas, aí ele tem duas possibilidades. Atletas Ciudad Van, da capital, né? Que é onde fica a uhum, faculdade, onde eu estudei, e atletas de alto rendimento, que era o certo, Simão, o Leal, o Leão, essa turma ali, que eles aham, só iam uma vez na semana na faculdade. certo, entendi. E aí ele tinha que cumprir aquele rendimento lá como qualquer outro, Não, ele precisa certo? fazer trabalho, precisa fazer exame, tem que fazer tudo igual. Não, Só que perfeito. no que o diurno iba todos os dias, de segunda a sexta, essa turma só vai quarta de manhã. Certo, entendi. Molina, daqui a pouco nós vamos voltar a esse assunto sobre a universidade, porque que a gente vai falar um pouco da escola, né, da escola da cultura física, ou da educação física aí. Mas assim, continuando ao assunto da evolução desportiva desses meninos até chegar numa fase adulta e as competições que eles jogam. Sim, No nível adulto, por exemplo, aqui nós temos os times, né? sim. Como é feito em Cuba? É através da universidade? Como é feito isso? As competições adultas. Fopa lá não tem clube. Certo. E isso que você viu da massividade, ela só acontece até 13 anos, mais ou menos. Aí, ou você vai para a EIDE, a Escola de Iniciação Esportiva, ou já você fica no caminho. Você não tem Certo. continuidade no esporte. Por isso eu Aham. falo muitas vezes assim com o DJ, quem está fora da pirâmide, acabou para ele o esporte. O esporte. O esporte acabou para ele. Ele não tem um lugar onde ele continuar treinando. Certo. Vamos falar aqui, assim, colocar dois nomes aqui para que ninguém se sinta ofendido, né? Tem o Juan e tem o Pedro. O Juan Sim. e o Pedro chegaram no famoso Saquarema da categoria juvenil. O Pedro, pelo seu rendimento, ele é subido para o time adulto. O Juan ficou. Se o Juan Certo. ficou, o vôlei acabou para ele. Entendi. Porque ele não vai ter, num estado dele, um lugar onde ele treinar. Isso é Certo. fato. Isso, na minha opinião, é um defeito que também nós precisaríamos corrigir lá no futuro, quando for, né? Possível. Não, claro. Agora, por exemplo, esse menino, ele anda, ele chega na EIDE com 13 anos, ele faz 15 anos, aí ele pula para 16, aí vai para o famoso Saquarema lá, que tem só um no país, né? Aham. Onde ele vai ficar com uma pequena seleção de 14, no máximo, atletas. Certo. O normal é que desses 14, para a próxima fase, que é o time juvenil,
vai ter o quê? Uns 5, 6, no máximo. Porque lembra que são 2 anos, então um ano vai para adulto e outro juvenil fica. Aí esse Certo, infanto, ele se encontra com esse juvenil ali em cima. Se o certo, menino não é bom, ele é mandado embora para casa. Aí, certo. infelizmente, nessa parte nós somos um pouco cruéis com essa seleção, mas tem talento como Vantorena, Simão. A história confirma que o nosso processo seletivo é muito eficaz. Deu uma falhada aqui, voltamos. Tá ouvindo agora? Estou, estou. Então, com relação à competição do adulto, que você me estava falando, Aham. nós não temos. Nós vamos ter 2 times só com categoria adulta, que vai ser o time universitário e vai ser Tá. a seleção nacional adulta. Uma vez no ano, se efetua uma famosa Liga Nacional. Na minha época, que eu estava lá, não posso falar hoje, porque, como já falei no início, há 7 anos eu moro no Brasil. O que se fazia? Se fazia uma etapa no centro do país, no ocidente do país e no oriente do país, tendo a Uhum. final na capital. Só que todo mundo sabe quem vai chegar na final, todo mundo sabe quem vai ser campeão, então não tem muita rivalidade, entre aspas, né? Certo. Até porque os outros times não Mas, são profissionais. não, a questão é que só vai jogar 4 times, os 4 times Tá. nacionais que tem no país. O time Aham. profissional é o time adulto, o time juvenil, o time do infanto e o time universitário. São os únicos Entendi. 4 times que jogam nessa competição. E você Entendi. vai ter 2 times com atletas muito novos, que estão em Sim. formação. Você vai Uhum. ter um time adulto muito forte, que muitas vezes é dividido em 2 para tentar equilibrar. E você vai Uhum. ter o time universitário tentando, como se fala em Cuba, dar um pouco de guerra. Mas é muito Sim. complicado. Muito complicado Sim. jogar lá contra essa geração que eu tive o privilégio de coincidir. Sim. Não, e como você falou assim, tem muito talento, né, Molina? Porque, porra, a gente vê todo ano vindo um monte de atletas novos, e eu acho que o grande receio, nós vamos falar isso depois também, mas eu acho que o grande receio do mundo inteiro é os atletas cubanos voltarem a se reunir na seleção, né? Para que se disputa, porque a gente sabe desse potencial que tem os atletas cubanos. Mas esse potencial também eu acho que é mérito da escola de treinamento de Cuba, certo, Molina? Sim. E aí que eu queria conversar contigo sobre a tua formação na cultura física, como é a escola cubana de treinamento, né, a aplicação, você que está vendo um pouco aqui no Brasil, a gente tentar, né, ver as diferenças, assim, mas me fala um pouco dessas teorias, de como é a escola cubana de treinamento. Fopa, lá a gente não tem uma escola assim que você fale, é uma escola de treinador para vôlei, por exemplo, não tem. Aham, Não tem um certo. curso que seja direcionado ao vôlei. Na faculdade, se você tem a ideia de você ficar como técnico, você joga vôlei, tá? O normal é que você vai ser técnico de vôlei. A formação nossa lá é um pouco mais completa. Por exemplo, aqui a diferença assim, rápida que eu posso falar para você. O técnico de vôlei aqui no Brasil é só técnico. Ele vai Uhum, ter um preparador físico. certo, Entendeu? Além Cuba, não, além Cuba, o técnico de vôlei é o preparador físico também. Ele é quem certo, vai distribuir as cargas, ele vai fazer os microciclos por semana, ele vai fazer os mesociclos por mês, até fazer um macro. Por quê? Lembra que além em Cuba só se joga a Liga Mundial. Hoje, sim, atualmente, hoje a VNL, Liga das Nações, que aliás Cuba nem está, né? Então, você vai preparar todo um macrociclo de preparação física só para jogar certo, no máximo, no mínimo, desculpa, 12 jogos certo, no antigo formato da Liga Mundial.
Por quê? Uhum. Você vai jogar contra 3 times num grupo de 4, 2 partidos de ida e 2 partidos de volta. Esse era o formato. Então, lá, quando se está formando o profissional, o licenciado em cultura física, ele tem que saber de treinamento técnico-tático e tem que saber Certo. de preparação física. Além em Cuba, eles não entendem que uma coisa vai desligar a outra. Muitas vezes, quando Entendi. eu sento com os caras lá, assim, da minha confiança, que estamos trocando ideias, eles não conseguem entender como o técnico não é quem vai guiar a preparação física. Sim. Como ele não vai controlar isso. Por exemplo, eu falo aqui, não. Aqui o técnico, ele vai para a quadra, vai dividir o grupo em 2. Vamos chutar aqui. Ele vai trabalhar o técnico de manhã com um grupo e o outro grupo vai malhar. Aí depois Certo. vai reversar. Ele fala, não, mas não é possível, cara. Não tem como. Por exemplo, muito engraçado. Eu estou tentando ver se 1 ou 2 clubes do Brasil, o próximo ano, o outro, não sei quando, é um projeto, faz uma pré-temporada em Cuba. Interessante. E eu pedi para eles, tá, mas o time brasileiro precisa de academia com aparelhos. E ele falou, não, mas aqui todo se faz livre. Aqui a gente não trabalha com aparelhos. Aparelho é quando você está voltando de lesão. Ou você vai fazer uma pequena manutenção de algum grupo muscular específico. Então, Certo. em Cuba, dos 5 dias de treino, que eu falei para você que eram 9 períodos, se trabalha a força, com uma capacidade para o vôlei inseparável da disciplina, né? Aham. E no dia seguinte você trabalha a capacidade de resistência. Você trabalha Certo. muito com o farlek, principalmente o Aham. farlek de líder. Nós temos uma influência muito forte da escola russa e do leste europeu. Eu acho que, por exemplo, ontem, precisamente, eu estava dando uma entrevista para um site cubano, eles me estavam perguntando o que eu achava de porque muitas vezes o pódio olímpico é quase sempre os mesmos times. Aham. Eles podem, entre eles, mudar o lugar, mas quase sempre os 3 são os mesmos. Eu falo, cara, tem escola, diversidade do vôlei, diversidade de escolas. Eu acho que isso é Certo. bonito do nosso esporte. Você vai ver escola como cubana, russa, polonesa, sérvia, que é mais na questão da altura do atleta e da força, e escolas como a americana, italiana, brasileira, que são mais técnico-táticas. Eles Certo. trabalham mais em função de tentar diminuir a diferença de altura e de força com relação a outra escola, vamos chamar assim. Se Perfeito. você olha uma coisa muito engraçada, que eu sempre brinco com o GG, nós somos os únicos atletas da raça negra que nós jogamos vôlei de alto nível. Tá, aí você, ou alguém pode falar assim, tá, mas o Brasil também tem. Não, mas se você olha historicamente, são poucos os exponentes Exato. brasileiros no time da seleção adulta, que representa o país. Certo. Agora, nós somos 100%. Quando eu falo nós, é porque em Cuba todo mundo fala que quem não tem de uma coisa fala de outra, né? Então, Sim. por isso, normalmente você vai escutar o cubano, ainda que não seja preto, falar assim, nós, os negros, somos os únicos que jogamos vôlei de alto rendimento Certo. com uma escola europeia. A nossa escola não é latina. Nós não temos a Exato. habilidade do argentino, do brasileiro, essa paciência de trabalhar a bola, não temos. A nossa escola, Uhum. desde a faculdade, voltando à sua pergunta ali, ela é formada com uma pedagogia do leste europeu. Certo. E Uhum. nós temos uma coisa muito boa. Além de Cuba, desde muito criança, nessa captação que eu estava falando para você, se escolhe muito o que é a fibra de contração rápida, para ter um bom salto. Cara que Certo. tem contração lenta, você sabe que não vai saltar. Então, Perfeito. você pode chegar e falar assim, Cuba, no juvenil. Ah, você tem 1,90 e você salta 3,40. Cara, você não joga vôlei em Cuba. Sim. Você vai ser dispensado da seleção. Não tem como. O governo, como falam em Cuba, exatamente,
o governo gastar dinheiro com um atleta que não é o perfil do vôlei internacional. Essa é uma frase muito escutada. Aí você vai falar, pô, mas o Lopes que está vindo para o Salto com 90. Certo. Mas ele é um talento muito bom e a gente não pode fechar o olho para falar uma coisa que é muito certa. Após o abandono da nossa seleção no ano 2001, o vôlei cubano acabou. Aham. Os nossos atletas, infelizmente, duram 2, 3 anos e depois eles saem fora. Certo. Então, for para isso, basicamente, não tem como em Cuba separar o preparador físico da imagem do técnico. Uhum. É Eles uma estão outra juntos os cultura. dois. Sim. É outra escola. Certo. Não, entendi. Só deixa eu mandar um abraço pro Felipe aqui, que ele fez os comentários aqui. Felipe, capitão do Sada. Cara fantástico também. O Capita aí, né? Era muito Capita, bom. tava aí. Fera. Eu acho, Molino, que assim, eu entendo assim um pouco da escola, até pela minha vivência um pouco na escola russa, né? E isso tudo aqui se aprende também na escola, né? Lá Sim. na educação física sobre os autores russos, eu acho que é uma característica, né? E geneticamente o cubano é muito forte. Sim. Tem essa capacidade de fibras brancas, salto, e ainda a forma como vocês treinam, né? A única a questão assim, e que nós temos muito medo, né, Molina? Talvez seja algo que a gente tem que rever. É questão de lesão, né? Deixa eu ver, pelo que o Molina falou, o Felipe teria vida O curta em Felipe Cuba. não joga, Gigi. O Felipe não joga em Cuba. O Assim, Neri as aí mandando questões. abraço. Neri, abraço, Neri. Aí, grande Neri. Ah, problema de lesão. O que eu vi aí na Rússia, assim, né? Muitos atletas, muito jovens, lesionados, né? Devido às cargas de treino, muito salto, sem um controle, né? Então, como a linha das escolas, né? Você falou a escola do leste europeu, né? Como é que é isso? Como é que é tratado isso em Cuba? Questões de lesão. As questões são, infelizmente, Fopa, nós temos muitos atletas que sofreram de lesão, principalmente o treino inferior deles é bem, quizá bem machucado pela agressividade das Certo. cargas lá. Isso é fato. Se eu falar para você outra coisa, é mentira. Mas lá, por exemplo, muito. Eu vou te fazer essa pequena observação para eu depois de falar essa questão das lesões. Aqui no Brasil, o normal é o cara se preparar para começar a malhar, para saltar. Em Cuba é o contrário. Em Cuba você chega, você vai fortalecer o corpo para você poder malhar e poder saltar. É o Certo. contrário. Aqui primeiro muito exercício de físico, vamos, toque de bola, e pouco a pouco você vai introduzindo e vai malhar. Lá não, é Aham. muito exercício livre. Essas lesões acontecem muito porque, como te falei há um tempo atrás, você trabalha muito com aparelhos livres. Aonde a Sim. articulação do ombro, o joelho, ela está muito exposta, Sim. além da agressividade. Nós, por exemplo, eu tenho um caso que posso te falar abertamente. O Leão, com 15 ou 14 anos, ele recebia a mesma carga que recebia o Simão, e a diferença de idade entre ele e o Simão 87, o Leão 93, 6 anos. Então, se Certo. o Leão tinha 15, já o Simão tinha 21. Sim. É outra Então, estrutura. fisicamente, é outra estrutura corporal, outra estrutura óssea. O esqueleto de um está formado, o outro estava em via. Ele estava nessa via Certo. de evolução, né? De formação. Uhum. E nós temos esse grande problema. A gente coloca muitas vezes para os mesmos atletas o mesmo exercício. E uma coisa assim que eu adoro
da escola brasileira é que existe uma diferenciação. Por exemplo, o Felipe não pode fazer a mesma carga que faz o Lopes, por exemplo. Certo. Não tem Certo. como, assim. O William, o Mago, o Wallace, eles não podem hoje fazer a mesma carga que faz o Alan, que é um menino perto a eles, entendeu? Então, essa diferenciação da mostra que eu tenho, no caso de vocês como preparador físico, e saber diferenciar, eu acho fenomenal. Eu acredito que isso ajuda muito a escola cubana. Essa diferenciação do atleta. E, como eu falei, infelizmente, nós temos muitos atletas que precisam abandonar a disciplina, ou o esporte, por lesões muito graves. Porque esses exercícios que se fazem lá, muitas vezes, livres, eles precisam de uma técnica depurada para fazer com um peso alto. Então, se o atleta, na EIDE, que é a Escola de Iniciação Desportiva, ele não tem um técnico bom que ensina essa técnica do exercício, quando ele chega ao time nacional ou ao juvenil, que logicamente o nível da carga vai aumentar, ele vai se machucar. Certo. Não tem como você falar que não, ele vai. Infelizmente, é uma realidade. Não, isso porque eu gosto muito de trabalhar com peso livre também, Molina. Eu acho que né, tu consegue ter envolvimento de uma camada de musculatura muito maior, tu tem movimentos coordenativos e que de repente a máquina, né, lógico que eu acho que exato, né, eu acho que isso teria que ser trabalhado desde a base, como você falou, toda a parte técnica, né, do exercício. Do movimento, não tem como. Exato, exato. Só é uma pena realmente essa relação da não individualização, porque assim é um princípio básico que a gente aprende, né? Que é a individualidade biológica. Tem que ser respeitada, né? Bom, mas aí são relações, tu vê que mesmo assim saem muitos atletas em Cuba, então né, é um pouco do que acontece na Rússia também. Né? Tem muito atleta, muitos ficam no caminho, bom, mas aí quem somos nós para julgar? São diferenciação de escolas, eu acho que a gente tem muito que aprender um com o outro, né? Isso que é o bacana, tá sendo bem produtivo. Molina, e aí a tua vinda no Brasil, como é que aconteceu? Como é que foi essa tua chegada no Brasil? Bom, eu vou começar um ano antes em Cuba, para eu explicar como foi que eu cheguei. Perfeito. Após o Campeonato Mundial da Itália, 2010, o Leal decide, por problemas ou situações personais, abandonar a seleção cubana. E eles, além de Cuba, quando eles decidem sair da seleção, eles não têm um lugar para treinar. Casualmente, coincidiu que, num momento, eu era o técnico da seleção universitária. Eu tinha vários atletas, tinha um time. E eu pedi para ele, né, através de contato, a gente encontrou, e eu pedi para ele, forma parte do nosso grupo. Eu não podia utilizar ele nas competições. Certo. Porque ele era um cara que é vetado em Cuba, né? Mas eu conseguia, acho que era a mão dupla. Ele me ajudava com a qualidade dele técnica, era vice-campeão mundial um ano atrás, e até hoje vemos a qualidade que é inegável, né, do Leal. Exato. E eu conseguia que meus atletas vissem uma coisa que eu não tinha no meu time, que era um espelho de um vice-campeão mundial. Certo. Eu tive essa oportunidade com ele, tive essa oportunidade com o Resuelo, o levantador que essa última temporada jogou na Turquia. Tive essa oportunidade muito pouco, mas passou também o Hunkin. Tive a oportunidade com o Simon. O Leão eu tentei várias vezes, mas ele foi uma, duas vezes, mas depois ele decidiu se afastar mesmo para não chamar a atenção.
certo. E o Leal estava lá, a gente ficou, acho que uns 6 meses treinando junto lá. E ele já tinha contrato com o SAD, aí ele tem a oportunidade de vir. E ele, chegando aqui, me falou, cara, eu vou trazer a você, só para você conhecer. Porque para nós em Cuba, do mesmo jeito que para muitos, é difícil entender a escola cubana, como ela funciona. Para nós é difícil entender como funciona um clube. Porque a gente não tem um clube em Cuba. Essa figura Certo. de clube, essa figura de ter um manager de um clube, um fisioterapeuta, um técnico, um assistente, um técnico da base, essas coisas a gente não tem. Então eu falo assim, não, bem, para você ver. E vai que aqui você acha alguma coisa interessante para você. Não, beleza, não tem problema. Aí eu cheguei no Brasil, como falei para você, o 1º de março de 2013. Certo. Um tempo depois, exatamente assim, eu não vou lembrar hoje, mas eu sei que eu tinha hoje que é um cliente e amigo meu, que é o Jadier Sanches, que na época jogava no Sada, Sei. e o GG ia descendo uma escada, que tem ali no Sada, que desce do 2º andar para a academia. Eu falei Aham. assim, cara, esse cara é muito interessante. Ele é o representante do Wallace. Só que para nós, a figura do empresário também não existe. Porque como não Certo. existe uma comercialização de imagem e do Certo. atleta, a função do empresário não tem como. Ela não existe. E ele me falou, cara, esse cara, eu escutei, sempre fala muito bem dele. Eu acho ele um cara muito respeituoso e educado. Tenta trocar uma ideia com ele. Não, Certo. beleza. Aí eu abordo um dia o GG, falando do tema do beisebol e tal. E ele me convida ao escritório dele. E então aí foi que eu lembro até hoje, ele me falou assim, não, bem, tipo, terça de manhã, a gente trocava uma ideia e eu ia embora de novo. Aí ele, logicamente, para o GG, era um cara desconhecido. Sim. Eu podia falar o que eu quiser, mas não tinha como testar aquilo que eu estava falando. Eu falei, cara, eu jogo em Cuba há muito tempo, depois fui técnico, eu conheço toda essa turma, um mercado cubano, um mercado muito fechado. Hoje, quizás estou um pouco mais aberto pela facilidade que os atletas têm de ter internet em Cuba. Aham. Então, acho que aí dá um fluxo de informação aumentou. Acho que essa é a palavra certa. O Certo. fluxo de informações. Agora, o GG pouco a pouco me foi introduzindo. Até hoje brinca assim comigo. Ele tinha vezes eu botava uns perrengues na minha mãe e falava assim, cara, você vira. Não tinha nem ideia como eu ia consertar aquilo, mas eu tenho que falar uma coisa que é certa. Ele nunca me deixou assim, se vira sozinho. Eu Certo. tentava trocar informação com ele até que ele, depois no final, fala assim, não, vamos fazer desse jeito que vai dar certo. Então ele é um cara assim que eu tenho muito a agradecer. Ele é um cara assim que eu falo com ele, que é o único amigo que eu estou no Brasil. Eu não tenho amizade no Brasil, até porque eu cheguei velho. Eu cheguei já com 29 anos no Brasil, né? Então, Aham. por exemplo, eu fico muito engraçado assim, mas eu escuto ele, o próprio Neri, pessoas assim que ficam mais perto a mim, falar, não, vou tomar uma cerveja com um amigo. E eu muitas vezes fico pensando assim, pô, eu não tenho isso, entendeu? Ah, eu vou Aham. trocar uma Aham. ideia, eu não tenho. Aí tem um amigo meu aí que está falando agora, como? Sou um amigo. Sou um amigo, Então, exato. aí eu fico assim meio que muitas vezes pensando, né? Pô, seria Ah, diferente se eu tivesse chegado antes, mas acho que cheguei no momento certo e graças a Deus hoje eu ando, né? Não sei se a palavra certa seria essa, mas eu estou rodeado das pessoas certas. Acho certo. que essa é a frase correta. Estou com a pessoa certa no momento certo. Eu acho É, que eu hoje, depois de ser agente e ter passado pela experiência FOPA de ser técnico, eu não nasci para ser técnico, eu nasci para ser agente. certo. Eu acho que isso é uma coisa que eu identifiquei há muito tempo e hoje eu gosto. O Certo. telefone, a minha vida é 24 horas por 7.
o agenciamento. Certo. Mas eu fico cansado muitas vezes com sono, mas a gente não deixa de trabalhar e de fazer o que é certo. Tá, perfeito. Eu acho que essa é a essência, né? Quando você descobre de fazer aquilo que você gosta, né? E pô, tanto você quanto o GG hoje tem atletas no mundo inteiro e esse período aqui deve estar sendo um período muito confuso, né? Muito Delicado. atípico, não? É. Essa, ah, esses atletas cubanos no mundo inteiro, você como conhecedor, agente de muitos, mas não sei se de todos, né? Ah, como é que você vê essa migração aí né, de ter atletas cubanos no mundo inteiro? Fopa, eu acho bom. Eu até hoje fiz um comentário em umas redes sociais nossas lá, só de cubanos, né? Se chama Leones del Voleibol Cubano. E estavam falando Ah, da possibilidade do Escobar retornar à seleção cubana. Eu certo. acho que eles estão hoje em outros países, né? Que para nós é muito bom essa Aham. diversidade de liga, onde a nossa escola está representada. Eu acho isso muito bom. Mas eu gostaria que quizás a ajuda viesse de dentro. Quando eu falo dentro, eu falo da Federação Cubana. Eu Certo. acho que seria muito bom para nós se a federação entendesse que o papel dela não é controlar a vida profissional do atleta, e sim o desempenho dela na seleção nacional. Ela se Certo. preocupar mais por as categorias de base, se preocupar mais por as condições das nossas diferentes escolas em Cuba e deixar o menino. Eu, talvez eu falo muito, eu tenho a possibilidade de ter o conhecimento de como, de forma geral, funciona a CBB. Tenho conhecimento de como funciona a Federação da França, como funciona a Federação da Itália. Então, Uhum. cada uma, não estou falando que todas são ótimas, cada uma tem alguma coisa positiva Claro. que Cuba poderia tomar. Por exemplo, essa liberdade de que se o atleta quer jogar na Indonésia, é o problema do atleta. Mas que ele saiba que em Cuba ele tem um porto seguro. Ele Certo. vai ter uma federação ali que vai defender ele, se for o caso, e precisar de alguma coisa. Paralelamente a isso, eu conseguiria trazer esses agentes no mundo que trabalham com atletas cubanos para dentro. Vocês podem vir aqui, podem falar conosco, vocês podem assistir treinos dos seus atletas e entender que o atleta ele não tem um dono. Eu, como agente, por exemplo, hoje do Fernando Escobar, formando parte da empresa que cuida da carreira do Wallace, do William, eles não são um objeto que a gente tem. Ele é um cliente, uma relação de um ser humano com o outro. Certo. Se amanhã o Escobar vira para mim e fala assim, cara, eu vou trabalhar com um técnico do Chile. Cara, parabéns, entendeu? Eu não posso ficar puto. E se em algum momento Certo. eu ficaria com algum tipo de raiva, é porque eu deixei de fazer alguma coisa. Eu dei espaço para esse outra Certo. gente, entendeu? Certo. Eu acho que essa seria uma coisa. Agora, com relação a Cuba, a ter esses atletas espalhados pelo mundo, eu acho que fala muito, Fopa, da nossa escola. Perfeito. Se você hoje olha dos cinco, dos 10, para não ser muito fechado o círculo, dos 10 principais atletas na ponta, você vai encontrando 3 que são cubanos. Se Sim. você vai para o oposto, você vai encontrar no mínimo 2. Se você vai para o meio, centrais, você vai encontrar no mínimo 1. Certo. Levantadores, você vai achar um também. Então, isso fala um pouco daquilo que Cuba forma dentro. Agora, eu acho que uma gestão muito péssima a que nós temos em Cuba. E vou te falar um pouquinho mais. Não acho que é o governo, não. Eu acho que é Aham. a pessoa que o governo coloca ali. Certo. Então, eu te falaria que é o filtro entre o atleta e o governo.
E coloca Certo. um cidadão ali, que é representante, o presidente da CBV, vai falar diretamente. Eu não sei qual é o trabalho efetivo que ele tem feito durante todos esses anos. Certo. É um trabalho muito mal feito desde meu olhar. É a minha opinião. Pode Não. existir Claro. outras opiniões e eu respeito. Agora, desde a minha, é péssima. A gente Certo. não consegue ter um time ainda. A gente tem 12 atletas. Sim. Nós temos que ser o melhor técnico que mora a 1 quilômetro da Escola Nacional. Porque hoje foi o que está acontecendo. Nós não temos quem ensine a nossos atletas mais novos a jogar vôlei. Os nossos melhores técnicos, nossos melhores formadores, a gente perdeu. Aham. Uns faleceram, foi uma parte do ciclo da vida, e outros Aham. emigraram fora do país. Entendeu? Por exemplo, Certo. tem uma dupla de técnicos maravilhosos da capital, que formaram o Simão Errezuelo, Oriol Camejo, você conhece, Raider Sim. Puey, formou o Fernando Hernando, Dinamita, e alguns outros que, logicamente, não chegaram a ser grandes exponentes do vôlei. E essa dupla de técnicos, um hoje está na Flórida, trabalhando em outra coisa longe do vôlei, e outro está em um país da África, acho que se não estou errado, que se chama Botswana, onde o vôlei é muito fraco. Mas, infelizmente, o nosso formador a gente perdeu pelo trabalho mal feito da nossa federação. Resumindo, muito feliz porque temos muitos exponentes no mundo e muito triste pela atuação na última década da nossa seleção cubana. Molina, isso é uma, desculpa, isso é uma reação em cascata, né? O fato assim de muitos anos já não ter uma seleção adulta com o direito de que Cuba representa, né? Com a força essa. E isso influencia nesses treinadores da base, assim, o fato deles não verem essa possibilidade de ter um atleta formado, ir para a seleção, ou é muito mais uma questão da gestão mesmo? Eu acho, Fopa, que o que está acontecendo é o seguinte: essa dupla que eu te falei iniciou o trabalho em 1981, com a geração 81, desculpa, até a geração 91. Olha quantos atletas esses caras conseguiram colocar na mão do técnico da seleção nacional adulta em Cuba. Muitos, e de bons talentos. Hoje, Simão, eu posso estar errado, mas está entre os 3 melhores centrais do mundo. Sim. Se a gente vê o Venezuela, está entre os 10 melhores levantadores. E olha que é uma posição onde Cuba sempre teve atletas discretos. Sim. Agora, se você vai para a punta, ninguém pode me discutir que o Leão e o Juan Torén estão entre os 5 melhores ponteiros hoje da atualidade do vôlei. Indiscutível. E olha que eu estou deixando para fora ainda o Oriol Camejo, que é um atleta de talla mundial. É um cara, um bom talento. Mas esses caras, ele não teve que ser o reconhecimento financeiro, principalmente, que eles mereciam. Eu não estou falando se eles tinham capacidade ou não de assumir a seleção. Mas, pelo menos, eles podiam ser convidados a trabalhar com as categorias de base da seleção. Eu acho que é um reconhecimento e ter um ciclo. Como tem, acho, nos Estados Unidos, que a cada 4 anos trocam um técnico. Eu acho que essa experiência todos deveriam ter. Logicamente, se você não tem resultado, você precisa mudar. Claro. Molina, deixa eu só cortar um pouquinho, que eu acho que daqui a pouco vai cair essa primeira horinha. Tá bom. Mas vamos voltar. Vamos voltar. Tá faltando 29 segundos. Vamos voltar, que esse papo tá interessante. Se tu não tiver problema, a gente volta aí. Pessoal, daqui a pouco a gente volta aí. É sair e voltar. Molina, vamos continuar isso aqui. Valeu. Tá bom. Valeu.